a nova vida debaixo da graça, segundo o Espírito de santidade e adoção. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Porquanto o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne de Deus, enviando o seu Espírito em semelhança da carne, do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne, para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que estão segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é a morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. O método que eu vou usar no vídeo de hoje é: eu vou ler versículo por versículo até o 6 e vou esmiuçando cada um deles, tá bom? Então vamos começar pelo versículo 1. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Bom, esse portanto indica uma conclusão essa do capítulo 7. Estando mortos à lei, sirvamos a Deus em novidade de espírito. Para você entender Romanos 8, você precisa primeiro entender Romanos 7. E o que é isso? Que se você está em Cristo Jesus, você pode andar de qualquer jeito, não vai ter condenação para você? Não, de forma alguma. Por quê? Porque o próprio Paulo explica aqui quem são os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem anda segundo a carne não está em Cristo Jesus. Quem anda no Espírito, sim. E por que não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus? Ele vai explicar aqui no versículo 2. Porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus livrou da lei do pecado, da morte. Ou seja, o que Cristo Jesus fez na cruz livra aqueles que andam no Espírito, aqueles que estão em Jesus, do pecado e da morte. Como assim? Então você está dizendo para mim que aqueles que andam no Espírito, aqueles que estão em Cristo Jesus, não mais precisam arcar com a consequência do pecado deles, porque Cristo já fez isso por nós? Exatamente. É isso, exatamente isso que a Bíblia diz. E o versículo 3 vai deixar isso mais claro quando ele fala: o que era impossível à lei, visto como estava enferma pela carne, Deus, enviando o seu Filho em semelhança da carne do pecado, pelo pecado, condenou o pecado na carne. Ou seja, o que era impossível para nós fazer, Cristo fez por nós, em semelhança de carne, pegando para si, entre aspas, o nosso pecado, para condenar o próprio pecado nele mesmo. Ou seja, quando Cristo desce, assume forma de homem, toma sobre as suas costas o nosso fardo e acaba com ele, quita a nossa dívida na cruz, nós estamos livres dessa condenação. Não tem mais condenação para nós que estamos em Cristo. Por quê? Porque a condenação que o pecado traz já foi expurgada na cruz. Mas se é assim, Deus deixaria de ser justo? Porque se Cristo fez essas coisas, então eu não vou pagar pelo meu pecado. E cadê a justiça nisso? Deus não é um Deus justo? E Paulo vai responder isso no versículo 4. Para que a justiça da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, o que Cristo fez na cruz aconteceu para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Porque no Velho Testamento está escrito que o pecado ele só era pago, só era quitado a dívida do pecado com derramamento de sangue. Então, sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Para ser justo, alguém tinha que pagar. É como se a humanidade inteira tivesse uma dívida com Deus. E para ser justo, alguém tinha que pagar essa dívida. Só que você não conseguia pagar, eu não consigo pagar, Maria não consegue pagar, os discípulos não conseguem pagar, ninguém consegue pagar. Só Cristo, só o próprio Deus. Porque Deus era o único que não tem pecado. Então, para cancelar uma dívida infinita, somente um sacrifício infinito. Por isso que Cristo morre, por isso que tem que ser Cristo, porque não podia ser outro. E quando ele morre, a justiça é feita, é satisfeita a justiça de Deus, porque houve derramamento de sangue do próprio Cristo, houve o sacrifício do próprio Cristo. Então por isso que a Bíblia fala que Cristo é o Cordeiro de Deus, porque ele foi o Cordeiro que foi levado para ser abatido e o seu sangue remir os nossos pecados. Se no Antigo Testamento era derramamento de sangue de animais inocentes, hoje foi o derramamento do sangue de Cristo, que é Deus inocente.
E se inúmeros animais eram válidos para perdão de pecados, quem dirá o sangue do Deus vivo, do único Deus verdadeiro? Então, maiormente tem valor o sangue de Cristo do que o sangue de muitos animais que foram derramados nos sacrifícios. Ele vai falar o seguinte: porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito para as coisas do Espírito. Ou seja, conhecereis a árvore pelo fruto. Se a pessoa está no Espírito, obviamente ela vai ter atitudes que são de acordo com o Espírito: paz, longanimidade, prudência, domínio próprio, mansidão, bondade, amor e vários outros. Agora, se a pessoa não está no Espírito, ela vai manifestar obras que não são do Espírito: rancor, raiva, ódio, coisas malignas, enfim. Porque a diferença dos que estão em Cristo para os que estão fora de Cristo é uma só: todo mundo é humano. Nós que estamos em Cristo e as pessoas que não estão, nós somos a mesma coisa, somos humanos. E nós somos o mesmo tanto de culpa, todos nós temos. Então você que é cristão tem a mesma culpa do que o cara que está no mundo. A diferença é que nós manifestamos os frutos do Espírito e procuramos manifestar eles, e não que a gente manifesta as obras da carne, igual as pessoas do mundo faz. E por que a gente faz isso? Paulo vai explicar no versículo 6. Porque a inclinação da carne é a morte, é o pecado, né? Então quem está no mundo faz o que é do mundo, porque é a inclinação do mundo. E por isso que a Bíblia vai dizer que aquele que é santo se santifique mais, e aquele que é sujo se suje mais. Porque quem está sujo vai tender a se sujar ainda mais. Mas agora aquele que está no Espírito vai buscar ainda mais santidade, ainda mais limpeza para a própria alma. Então Romanos 8 é fantástico, é um capítulo fantástico da carta de Paulo. Eu poderia ficar horas aqui falando sobre Romanos 8, mas eu selecionei justamente essa parte porque eu queria falar sobre como funciona o perdão, né? Como que funciona essa questão da obra que Cristo fez na cruz por nós, que é a peça fundamental do Evangelho. Porque sem cruz, sem sacrifício, não teria Evangelho. Sem Cristo crucificado, não teria nada, né? Então muitos vêm a Cristo querendo ter dinheiro, querendo ter fama, querendo ter alguma coisa material, e acaba esquecendo que o melhor presente que Deus podia nos dar, Ele já nos deu, que foi o sacrifício. Imagina só você pendurado na cruz, sendo torturado, crucificado, humilhado, e quando você tivesse sede, ao invés de água, eles te dariam água privada para você beber. Não seria legal. Então, nós devemos ficar satisfeitos só com o fato que Ele fez na cruz por nós. E, claro, que temos as necessidades básicas do mundo, e Deus ele ajuda a gente, Ele pode nos abençoar materialmente, como Ele fez com Davi, como Ele fez com Salomão. Só que não é o ponto principal. Deus não está focado principalmente em te fazer rico, e sim de te manter salvo, te manter no amor dele.